Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Dia de queda para o Ibovespa, começou positivo lá fora e também lá fora virou, tá? S&P aí fechando em queda. E o que pesou aqui foi o IPCA. Ontem a gente comentou sobre a importância do IPCA com relação àquele case de construção em varejo por conta da curva de juros. E o que aconteceu? Veio o resultado muito acima do esperado, né? O mercado estava esperando 11, ó. Tá esperando 1,30, veio 1,62 de inflação, né, do IPCA em março. Nos 12 meses, né, a gente chegou aí à marca dos 11,30, enquanto o mercado está esperando algo próximo de 10,98. Então, foi um número muito forte. Não dá para negar isso, né? Totalmente contrário do que vinha sendo sinalizado pelo Banco Central, pelo presidente do Banco Central, né? Eles estavam... Assim, o mercado, se você observar os comentários, as expectativas dos economistas desde o começo do ano eram totalmente contrárias que foram ditas pelo Banco Central. Só que o Banco Central, como a gente falou já, é o que manda na política monetária. Então, não importa se o economista pode estar certo. O que importa é o que o Banco Central está sinalizando. E sinalizou muito mal. Pelo menos esse IPCA mostrou que parece que o Banco Central tá na Disney, né? Tá sonhando. Tá? E aí o que acontece? Uma reversão, como a gente teve uma reversão muito forte da expectativa de alta da inflação, né? Que o Banco Central reverteu a curva, é o grande, vamos dizer assim, transporte para isso, né, meio de transporte para isso. Agora, que a gente observou, agora a gente vem observando, eu vou mostrar para vocês no gráfico, os DIs subindo, retornando aos níveis esses discursos do Banco Central lá no comecinho do mês. Meio do mês, né, meio do mês passado ali, umas 2-3 semanas atrás. E o que vem sendo observado e colocado na conta? Para 4 de maio, né, tá feito. Mais uma alta de 1 ponto percentual, vamos chegar a 12,75. O que vai ser muito importante é observar o ajuste desse discurso. Se o Banco Central seguir com o discurso, né, de que a inflação não é que está controlada, né, o mercado vinha precificando uma alta muito forte da inflação com relação ao aumento das commodities, aumento dos custos de logística, né, em vista da guerra, e veio forte, e o Banco Central estava esperando algo ok, né, de curtíssimo prazo, mas veio muito forte. Né. Tanto, se você observar lá os setores que mais contribuíram para essa alta do IPCA, alimentos e transportes, que são diretamente impactados, né, por aumento das commodities, aumento dos custos de produção, logística, e isso, né, é repassado. Né, é só ir no supermercado a gente vê um pouquinho sobre isso. Tá? E vamos lá, o que é esperado? 4 de maio, mais um aumento de 12,75, e pelo jeito o Banco Central não vai parar por aí. Ele vai ter que trazer um discurso bem mais conservador que ele trouxe, tá? E, quem sabe, em 15 de junho, a gente tem um novo aumento da Selic, e aí a gente chega efetivamente em 13%. Porque o resultado do IPCA foi forte e bem disseminado, né? Demonstrando que a gente está só na ponta, no começo disso. Isso que é o perigoso e é o que o Banco Central vai ter que analisar bem, tá? Porque ele não pode, ele fez um movimento, né, de que ele vem defendendo e fez um movimento de forte alta da Selic para combater a inflação, e agora ele tem que também ter essa parcimônia aí de cuidar disso, dessas sinalizações, para não criar um problema de comunicação com o mercado. E aí o mercado começa a achar que o Banco Central tá louco, né? Tá viajando, tá forçando a barra. Né? Então é muito importante isso. Se perde esse contato de comunicação, o Deus nos acuda literalmente. A gente já viu isso em governos passados. Bom, o que a gente tem?
que a gente tem que pensar agora? O Banco Central, ele vai ter que pensar, como falei, como tratar essas sinalizações. E o presidente do Banco Central também falar sobre isso e explicar por que o cenário deles não está certo. Se eles baterem na tecla que o cenário deles ainda vai se concretizar em breve, foi o primeiro dado, foi um dado muito forte. Não dá para brincar com a inflação, né? A gente sabe muito bem disso, ainda mais num país emergente, tá? Em termos de curva, a curva que vinha para baixo, ela vai estar devolvendo boa parte da queda, né? Ainda não devolveu tudo. E o que há de se esperar, né? Que a Selic possa ir para um patamar maior, né? Chegar efetivamente a 13% esse ano e ficar por lá por muito mais tempo, né? O que vinha sendo precificado é que a Selic até ano que vem, né, a precificação para 2024, na verdade, era de pelo menos uma acomodação dos juros, né? Agora, a expectativa é a acomodação de redução de juros até. Agora a expectativa é de voltar a somente se acomodar entre 12% e 13% e não ir para a faixa de 11,5% que estava sendo colocada para 2024 e 2025. Tá? Mesmo assim, a gente tem ainda juros altos, né, pensando nisso, mas está mudando, voltou o humor, né, ou a percepção dos últimos tempos com relação a isso. E para fechar todo esse discurso, né, sobre o IPCA, o que isso impacta, né, no processo de tomada de decisão no mercado financeiro? O aumento da curva de juros afeta, sem dúvida nenhuma, os setores domésticos, em especial varejo e construção, que foram os que mais sofreram, né, hoje. E aquele nosso call que a gente vem observando, né, reversão da curva de juros, que ia basear essa entrada, o IPCA de hoje, ele era muito importante, né, para isso, ele foi anulado. Os papéis estão baratos? Estão. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa, os papéis estão em forte tendência de baixa. No curto prazo, e agora no curtíssimo prazo, perdeu todo o momento de alta. Não dá para ficar contra isso. Não dá. Ainda mais que se o Banco Central de fato errou a mão na sinalização e os economistas, as projeções estão corretas, essa curva de juros, ela tem espaço ainda. Ela tem espaço ainda. Então não dá para ficar contra isso. Eu, pelo menos, tá? Eu, Rafael, não vou ficar contra isso. Né? Não quero ficar contra a tendência. Ainda mais com o mercado onde está. Um nível de resistência muito importante. E aí, aquela questão de você comprar ações, né, blue chips, né, quando voltou para 108 mil pontos, mesmo com a curva de juros lá em cima, você tinha commodities, blue chips. Mas agora, nem mesmo esses papéis estão com risco retorno interessante. O Ibovespa não está com risco retorno interessante. Então, meio que eu perdi bastante assim, a atratividade de buscar qualquer alternativa de compra nesse momento. Estava principalmente em busca em setores domésticos, porque está barato ainda, querendo ou não, mas com essa sinalização não dá para ficar contra efeito de curva de juros e papéis em forte tendência. Sei contra a tendência, ainda mais uma tendência de baixa desce, um papel volátil que é esse, eu pelo menos não vou ficar contra, beleza? Então não vou abrir posição, hoje a gente estava de olho, né, Magazine, Loja Sena, né? Esquece, a única coisa que deu para fazer, Banco do Brasil, beleza? Então, vamos lá falar um pouquinho dos gráficos. Bom, o que a gente tem aqui, né? A gente tem o Ibovespa, né? Vamos lá, vamos colocar aqui uns pontos, né? Mercado, se a gente ir para o semanal, o mercado retornou para esse patamar, né? A gente está aqui nesse patamar, essa região dos 120, 121 mil pontos, depois de 3 semanas consecutivas de baixa, uma semana de queda, tranquilo, sem problema nenhum, né? Não tem problema essa correção. O importante desse processo de correção
é seguir acima dos 115 mil pontos. Aqui é o suporte principal e aqui é onde a gente tem que buscar uma nova oportunidade de compra. Tá? 115 mil pontos. Já está ficando próximo, né? Tá chegando perto desse patamar. Se perder esse 115, ainda tem as médias estão cruzadas na compra, tá? Só a gente vai ver um processo de correção mais forte, alguma coisa nesse sentido, só abaixo dos 100 mil pontos, o que não me parece, abaixo dos 108 mil pontos, o que não me parece, né, um cenário provável. Vamos falar um pouquinho dos DIs, né? DI 1, DI 1F24. Vou pegar esse DIzinho, que é a expectativa para a Selic no final de 2023, né? Lembra? Chegou aí a bater 11,5, né? Expectativa 11,60, devolveu tudo, voltou forte na cara, retornando para essa faixa aí dos expectativa de 12,50, tá? Então, isso é um ponto que tira essa tranquilidade de ficar alocado ou buscar a compra em construção e varejo. Porque, como a gente falou, a expectativa é que tem muito upside. Não acredito se tem muito upside, mas existe uma chance gigantesca disso aqui ficar muito tempo parado nesses níveis. O risco fica alto por muito tempo. Isso acaba afetando, sem dúvida nenhuma, os setores domésticos e, para mim, não tem como ir contra ciclo de curva de juros, né? É só ir contra ciclos de juros que você compra a bolsa a 130 mil pontos e aí a 108 mil pontos você não tem mais dinheiro para fazer nada, né? Então eu prefiro ter calma nesse momento para entrar nesses setores, apesar de eu gostar bastante. Eu falei, a única coisa que deu uma entradinha, Banco do Brasil, né? Nos moldes de que a gente voltou para uma média móvel de 72, papel em forte tendência de alta, e Bovespa fez o pullback, né? E aqui, vale ficar ligado, né? Vale ficar ligado aqui. Não confirmou o rompimento desse 35,50, faça parcial. Fazer uma parcialzinha, tá? Por quê? Porque o mercado está em região de topo, o papel está num topo importante e a gente tem que lembrar que a gente tem esse efeito da curva de juros também, que acaba afetando toda a cadeia de renda variável, né, Brasil, que os juros futuros, eles servem como uma referência de risco. Se essa referência de risco aumenta, que seria o custo de oportunidade de você estar numa renda fixa ganhando 12% ao ano sem risco nenhum, tá? Então, tem que ficar de olho nisso. Tem que ficar de olho nisso. Tem que fazer uma parcial por aqui, deixando o candle de reversão no final do dia. No final do dia, deixou o candle de reversão, faça a parcial no fechamento. Beleza? Vamos lá dos papéis do setor de construção. Eu vou pegar o semanal, para a gente ter uma noção melhor, né, onde os papéis estão, tudo isso. Bom, Magazine Luiza, a gente comentou bastante da força de compra do mercado nessa faixa aqui de R$6, né? Aqui, ó, 6 com 5,90. É uma região muito forte de suporte, onde o mercado mostrou força compradora relevante. E agora, o papel, ele fez um movimento de alta, justamente por essa reversão da curva de juros, está retornando para esse ponto. É compra? Não é compra. Por quê? Porque ele fez o repique contra a tendência de baixa forte de curto prazo e agora voltou o movimento da tendência. Então, qual que é a expectativa aqui? A expectativa é perder esses R$5,80, R$6 e retomar o movimento de baixa. Tá? O que vai anular esse movimento? Né? E hoje a gente teve queda com volume acima da média. Tá?
O que vai anular esse movimento? Se o papel conseguir mostrar uma força compradora assim, que vai surpreender muita gente, né, sobre esses R$ 6,5,80. Tá? Por quê? Aí a gente começa a ter um fundo, né, 2, 3, e vamos ter mais um fundo aqui formado, 4, né, 5, essa defesa dos R$ 6,5,80. E por que talvez aqui, se eu mostrar uma força compradora, pode ser interessante? Porque o seu stop vai ser muito curto, né? Seu stop vai ser bem curto. Seria perdendo, né? Deixando para trás a mínima do candle que foi formado. Só por isso, só pelo risco-retorno interessante e por realmente o papel está barato, né? Se você observar, vou colocar aqui melhor, né? Se você observar a parte de fundamento, de múltiplos, o papel realmente está barato. Mas não tem como ir contra. Não tem como ir contra a tendência, né? Especialmente se perder esse 5,80. Lojas Renner. Ó, mesma situação. Tem candle de reversão formado na média móvel de 20? Tem candle de reversão, mas não tem, eu, pelo menos, tá? Eu não vou contra essa curva de juros. Eu não vou contra. Então, eu não vou fazer nada. Eu vou esperar seguir a correção. Vou seguir esperar a correção. Para mim, né, em vista de todo esse cenário, curva de juros, tudo que vem se apresentando, mesmo com esses candles de reversão aqui formados, volume acima da média e tal, eu não vou ficar contra. Não vou fazer. Não vou abrir posição Lojas Renner. Né? E gostaria muito, mas essa questão da curva de juros me deixa bem cabreiro. Essa é a palavra. Né? Aí a gente estava falando também Magazine, Lojas Renner, Cyrela. Tá bem, aqui. Perdendo o principal suporte. Perdendo as médias, volume ganhando força na venda. Esquece. Aqui. Papel com cara de retornar aí para esse último fundo. Né? Retornar aqui para a região dos R$14. Por quê? Fechou a semana abaixo dos 16,10, abaixo das médias, volume na venda. Né? Tá barato? Tá. Tá com múltiplo interessante? Está. Mas não tem um cenário favorável do lado da curva de juros para sustentar um movimento de alta no curtíssimo prazo. Né? Agora, se para você comprar no 19 ou comprar no 16, pouco importa, né? Preço não importa, aí ok, aí você pode seguir comprando a cada queda, né? O buy e esquece. E aí, mas vai da estratégia de cada um e do custo-oportunidade, né? O custo-oportunidade é bastante importante quando você está analisando o mercado financeiro, tá bom? Que mais que a gente vinha comentando desse setor? Ontem o pessoal perguntou bastante de a MER 3, né? Americanas. Ó, devolveu tudo. Então não tem como. O setor voltou a ganhar momento de baixa. Então, isso aí para mim complicado, bem complicado. Não dá para ficar tentando achar fundo, achar justificativa para um setor que está em forte tendência de baixa e o principal vetor do setor seria a curva de juros azedando, tá? Então, fica, para mim, né, no meu estilo, fica difícil pensar em alguma posição, né? Você tem o setor de frigoríficos, né, que vem do bem nesses últimos dias, né, nesses últimos tempos. A única coisa que, né, foi perto de onde a gente imaginaria que poderia ter uma compra foi Marfrig, o Minerva disparou. Deixa eu ver JBS. JBS também fez o mesmo movimento, né, voltou para cá. Enfim, é difícil. A melhor compra foi aqui. Né?
108 aqui, né? Março aqui, nessa região. Foi a melhor compra. Agora, complicado, bem complicado mesmo pensar em encher a mão aqui nesse Bovespa, nessa região, e em especial um setor que estava barato, que poderia ser uma alternativa, perdendo seu grande, sim, não viés, né? O vetor de alta seria a curva de juros. Beleza? Né? Eu falando isso porque de fato eu estava afim, né? Falando triste, né? Eu estava muito ansioso, né? E até esperançoso para buscar essa compra, né? Papéis que têm forte tendência de baixa e mostrar uma reversão. É legal se comprar, montar a posição, né, em papéis que estão em forte queda e você observa a reversão, é muito bom, mas perdeu todo esse glamour, pelo menos que a gente vem observando na curva de juros. Beleza? Pessoal, tem um recado para vocês. Semana que vem eu vou estar de folga. Afinal de contas, eu vou casar no sábado, então eu vou ter esse período aí de férias, né? O Netão liberou aí, né? Esse periodinho de férias, não é férias, né? Mas enfim, é férias, né? Não tá trabalhando, é férias. E aí eu volto na semana que vem. Semana que vem não, né? Aí eu volto no dia 18. No dia 18 eu retorno às atividades aqui da parte de fechamento. Beleza? Então é isso. Um grande abraço, né? Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e até mais.